Olá pessoal, tudo bom? Então, para a gente iniciar nossa aula de hoje, né? Vou colocar para vocês aí uma mensagem. Se a gente espalhar coisas boas por onde passar, a vida se encarrega de trazer outras melhores ainda. Então, espalhem sorrisos, espalhem energia positiva e sigam sempre em frente. Queixo para cima, peito bem aberto, e enfrenta a vida de frente com um sorriso nos lábios, certo? Para nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os mamíferos eutérios. Então, a gente começou a falar no nosso último slide sobre os mamíferos eutérios, né? Hoje nós vamos falar sobre os tipos de mamíferos que são menos conhecidos, certo? Então, nós temos ali a ordem Polidota. Esta ordem ela vai ser constituída pelo pangolim. O que é o pangolim? É um animal que ele tem capacidade de se enrolar para se defender de possíveis ameaças. Então, ele tem o corpo mais alongado, membros curtos e uma cabeça bem pequena, com longas e fortes unhas que auxiliam esse animal a cavar para procurar o seu alimento. A cauda é bem fina, com uma musculatura bem forte. E ele tem capacidade, do mesmo jeito que os primatas, certo? De enrolar a sua cauda para poder se fixar ali e se movimentar de maneira mais adequada. Ele tem uma forte armadura escamosa, e essa forte armadura, ela se assemelha com uma alcachofra. Então tem ali como se fossem aquelas folhas, né, da alcachofra. Não tem dentes e eles têm uma língua fina e longa. E eles se alimentam de insetos, certo? Eles são evolutivamente mais próximos dos carnívoros. Também são considerados os animais mais traficados no mundo. E é por isso que eles estão quase entrando em extinção. E por que eles são os animais mais traficados do mundo? Porque as escamas deles servem para produzir medicamentos. E a carne é muito bem apreciada. E lá na China, eles acreditam que esse animal ele tem uma capacidade de curar muitas doenças e também de melhorar o desempenho sexual. Então essa é uma das características que faz com que ele se torne muito apreciado, né? Infelizmente. Então tá aqui imagens desse pangolim e ele carrega ali o seu filhote em cima do seu dorso, né? E como eu disse para vocês, ele tem essa capacidade de enrolar a sua cauda para ele se fixar de maneira melhor. Então ele usa a cauda ali para se fixar, né? E usa as patas para comer daí, essas garras bem finas e afiadas, certo? Scandentia. O Scandentia, nós temos aqui a imagem, né? Todo mundo já deve ter assistido a Era do Gelo, que eu particularmente amo, principalmente pela questão biológica que traz a Era do Gelo, né? Se você for analisar, numa das nossas últimas lives a gente falou com relação ao mamute e a permanência no nosso planeta junto com os dinossauros, que os mamutes vieram depois, né? Eras diferentes. Então aqui nós temos o esquilo dente de sabre, que ele é o parente, né, o ancestral mais próximo do tupaia, ou também chamado de mussaranho arborícola, que é um escadentia, certo? É considerado um dos mamíferos mais primitivos, então vocês estão analisando que todos que a gente está falando hoje, eles são mais primitivos, ou entraram em extinção, ou vão entrar em extinção muito logo, tá? Eles têm longas garras muito afiadas e conseguem escalar altas árvores. Sua dieta é muito diversificada, ela varia lá entre frutas e folhas, artrópodes e pequenos vertebrados. Certo? Quem nunca assistiu ali a Era do Gelo e viu esse esquilo se matando lá? Então aqui nós temos algumas imagens, né, do tupaia, que ele também observem que as caudas são diferenciadas, né? Ele tem olhos
bem abertos ali, dispostos lateralmente, então ele consegue ter uma visão lateral de todas as coisas para se proteger também, certo? Ali nós temos o macrocilidia. Esse macrocilide, né, ele tem ali uma protuberância, né, para a boca, que é chamado de mussaranho elefante. Então, esse mussaranho elefante, eles são insetívoros, eles têm um hábito de caçar durante a noite, e muitas espécies, eles também se alimentam daí de frutas, né, sementes e alguns vegetais. Eles têm as patas adaptadas para saltar. As patas dele traseiras, elas são semelhantes à dos cangurus. Eu já vou mostrar uma imagem para vocês que dá para ver bem certinho isso. Então ele tem uma capacidade de saltar, tá? Então vamos ali, né? Focinhos alongados e grandes olhos e ouvidos. Eles variam de tamanho de um rato ao tamanho de um esquilo ou uma ratazana. E algumas espécies são bem coloridas. Então aqui nós temos a espécie que eles dizem que são bem coloridas, é aquela última lá, que ela vai para um marrom meio avermelhado com preto. Certo? Então aqui algumas características, né, do mussaranho elefante, não tem no Brasil. Ele é característica mais da África e da Ásia. E olhem, observem aquela imagem, a segunda imagem ali de cima, ela tem as patas traseiras com uma articulação bem visível, né? Que essa pata traseira, ela vai ser adaptada para o salto. Tubulidentata. Então, os tubulidentatos, eles são os exemplos, né? O porco formigueiro. Então, esse porco formigueiro, ele vai ter hábitos noturnos e solitários. Mantém territórios, eles se deslocam com frequência dentro do seu habitat em busca de alimento. Vivem em chaparrais, mas também podem ser encontrados em térmitas, que vão desde as savanas áridas até as florestas tropicais. Então, é uma característica também que nós não encontramos aqui no Brasil. Então, algumas imagens, né, do porco formigueiro. É chamado de porco formigueiro por causa desse seu focinho mais alongado também, que ele se assemelha, nesse caso ali, ao tamanduá. Por isso que eles receberam este nome, tá? Então, ali um filhote com a sua mãe. E ali os exemplos. Ele tem bem, se você for analisar o corpo do porco, né? Ele tem bem a característica ali do corpo do porco, mas tem umas orelhas mais protuberantes ali e o focinho também. Os dermópteros, então quando a gente fala em dermópteros, nós vamos falar nos colugos ou lêmures voadores. É mais comum achar o nome de colugo, tá? Eles vão ter patas longas, a cauda bem curta e uma cabeça pequena com olhos grandes. Dá pra ver bem certinho ali, né? Os olhos bem grandes. São animais de hábitos noturnos e arbóreos, então eles vivem mais em árvores e caçam durante a noite, certo? Caçam não, geralmente eles saem durante a noite, né? Por causa do seu tamanho, eles são facilmente utilizados como presas. Apresentam uma membrana dérmica que vai se estender lá da ponta dos dedos das 4 patas aos ombros, tornozelos e ponta da cauda. Por isso que ele é chamado de lêmure voador. Não é que ele voa. Porque quando a gente fala em mamíferos, o único mamífero que tem capacidade de voar são os morcegos, né, os quirópteros. Aqui, os colugos, né, os dermópteros, eles não vão ter essa capacidade de voar. Eles têm essa membrana que vai fazer com que eles planem no ar. Então, aqui a imagem do lêmure voador. Se a gente for analisar aquela segunda imagem ali, ela até se assemelha de maneira bem rústica, né, aos morcegos, tá?
E aquela imagem lá de baixo é ele com toda essa membrana estendida para ele conseguir planar no ar. Tranquilo, galerinha? Tá muito fofa essas nossas aulas de mamíferos, né? São as melhores. Eu estou apaixonada pelos mamíferos, mais do que eu já era. Os iracóideos. Então, os iracóideos, observa o dentinho dele, ele tem esses dentinhos mais de lado. O exemplo dos iracóideos é o írax. Então, o írax, essa frase eu achei perfeita. O írax nada mais que elefantes que deram muito errado e terminaram parecendo coelhos reumáticos que parecem defeituosos, pequenos e desprezíveis, quase sempre passando despercebidos e quase nunca documentados por causa disso. São fedidos e feios ao ponto de ninguém desejá-los adotar ou ter como animal de estimação. Eu sei que vocês devem estar me odiando por causa disso, mas coitados dos írax. Mais um pouquinho sobre eles ainda, né? Eles usam apenas os molares, né? Os mais ao fundo da boca, para mastigar o alimento, porque esses dentes ali da frente, né? Os incisivos, eles são separados ali, não são utilizados para alimentação. Segundo biólogos, eles ainda não foram extintos por causa da sua tara sexual, que possuem sempre fazendo filhos, pois como mamíferos são uma vergonha. Então eles, assim, não foram extintos ainda, porque eles têm uma capacidade imensa de produzir muitos filhotes. Porque se não fosse por isso, eles já tinham sido extintos. Mesmo peludos e vivendo em clima ameno, não conseguem regular essa temperatura corporal, precisando ficar o dia inteiro em tocas. Então eles são homeotérmicos, mas eles não têm essa capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Então eles são mesmo, estão vivendo de teimosos ainda. Que nós temos algum. Eu achei maravilhoso, né, pra falar a verdade. Eu sou suspeita para falar de animal. Eu achei ele uma graça. Acho que eu não teria na minha casa, né, mas eu achei uma fofurinha esse írax. Até eles falam assim que essa imagem ali de baixo estava ontem, na hora que eu estava preparando essa aula, eles estavam falando que sorte que os írax não são que nem os seres humanos que precisam pagar pensão, porque eles simplesmente têm o ato sexual, né? Emprenham lá a fêmea e se mandam, ó, pernas para que te quero. São raros os casos de animais que têm uma vida monogâmica. Agora a gente vai falar dos que já estão extintos dentro de mamíferos, certo? Aqui nós temos os credontas. Então aqui, a partir de agora, é só desenhos. Credonta é uma ordem obsoleta de mamíferos extinta que ocupou os lugares do topo da cadeia alimentar entre o Paleocênico superior e o fim do Miocênico. Primeiros mamíferos grandes e que eram, obviamente, carnívoros. Não se sabe por que os credontes foram substituídos pelos carnívoros, tá? Então, assim, o credonta é como se fosse um elo perdido na cadeia. Aqui as imagens dos credontas. Ele se assemelha ali a uma onça, bem, né? Os condilartas. Condilarta, esse animal ali, eles eram uma ordem pré-histórica de mamíferos que viveram no final do período Cretáceo até o Mioceno e foram os primeiros herbívoros da Terra. Então, até então, os mamíferos que vieram antes deles eram todos carnívoros. Acredita-se que foram eles que deram origem aos artiodáctilos, aos perissodáctilos e aos cetáceos. É um grupamento artificial dos grupos parafiléticos,
cujas relações internas ainda são difíceis de se determinar com exatidão. Então, assim, os biólogos, os paleontólogos, os geólogos, eles estudam muito os condilartas, só que não se chegou ainda a uma conclusão com relação a eles. Ao que eles deram origem ou para que eles viveram, tá? É mais ou menos ali como nos Iraques. Não se sabe por que eles vivem. Ali imagens, né, dos condilartas. Os desmótilas. Então, desmótila, ele vai ser um exemplo ali de mamíferos extinto que vai estar relacionado tanto com os proboscídeos quanto com os sirênios. O grupo foi conhecido através de fósseis que foram encontrados no Japão e nos Estados Unidos. Surgiu lá no período oligocênico e desapareceu no final do Miocênico. O estudo da anatomia dos desmótilos sugere que foram animais herbívoros, semiaquáticos e típicos de ambientes litorais. Ali os exemplos dos desmótilos, né? Eles tinham uns dentes mais protuberantes ali, se vocês observarem. Dentes que não ficavam retinhos, eles iam mais para fora da boca. Ele parece mesmo, né, um leão marinho. E os embritópodos. Os embritópodos, eles são uma ordem extinta de mamíferos que viveu no Oligoceno entre 34 milhões de anos e 23 milhões de anos atrás. Os embritópodes pareciam rinocerontes, mas eram mais relacionados aos elefantes. O arsinoitério tinha 2 grandes chifres ósseos na cabeça. Então, observem ali o chifre ósseo que ele apresenta, né? 2 chifres ali bem próximos aos olhos. Certo, pessoal? Hoje nós finalizamos todas essas aulas, né? Vocês observaram, então, o quanto os mamíferos são extensos, porque nós levamos várias aulas para finalizar esse assunto. Gratidão imensa, né? Muito obrigado e te aguardamos para a nossa próxima aula. Beijo grande para vocês. Até mais.